E começando hoje mais uma live do nosso programa Vida na Trilha. Muito feliz por poder estar aqui com você, de alguma forma contribuindo, de alguma forma estando perto de você, nesse momento tão difícil, nesse momento tão desafiante para todos nós. Mas eu acredito que também um tempo oportuno para muitos aprendizados, muita reflexão, muitas experiências de amor, enfim, tantas coisas boas que também acontecem em tempos ruins, em tempos difíceis. Mas eu quero, neste momento, reservar um espaço para agradecer as pessoas que estão, de fato, vivendo o mais difícil da vida deles. Ou os enfermos, ou os médicos, os profissionais de saúde que estão de frente, nessa linha de frente, no combate ao coronavírus, resgatando vidas, cuidando de vidas, enfim. O mundo parou, mas não para todos. Tem muita gente trabalhando arduamente nesse exato momento, e para todas essas pessoas, o nosso respeito, o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado. Não só os profissionais da área da saúde, mas também muitos profissionais que estão trabalhando arduamente de outros setores essenciais, que também estão nos ajudando tanto neste tempo. E as contribuições que estão vindo das mais diversas formas, de todas as pessoas que estão nesse espírito de colaboração e de cooperação. A todos os políticos, autoridades que também estão trabalhando, tentando discernir, tomarem as melhores decisões para esse tempo. Umas decisões certas, outras erradas, não importa, mas tem muita gente trabalhando, muitas pessoas com a boa intenção de acertar. Então, a todos, muito obrigado. E eu me insiro nesse contexto, também com esse espírito de colaboração, estando aqui hoje com o meu desejo sincero de dividir com você alguns dos meus pensamentos, alguns dos sentimentos que vêm do meu coração e que possam chegar até você nessa noite e ajudar você a viver esse tempo de uma forma produtiva, de uma forma especial, e que ao final desse tempo você possa olhar para trás e dizer, puxa, como valeu a pena, como foi um tempo cheio de sentido, embora desafiante, embora difícil. Hoje eu vou trazer o tema do essencialismo. Muitas pessoas já me ouviram falar desse livro. É um livro meio de cabeceira, já li inúmeras vezes. E é um livro que eu me identifico bastante, inclusive serviu de base de fundamentação para a criação da oficina de planejamento desse ano de 2020. Eu fiz algumas adaptações baseadas nos princípios deste livro. Esse livro nos convida a uma nova filosofia de vida, que eu acredito que vai muito no contrafluxo de muitas propostas que eu vejo aí no mercado, na nossa cultura, na nossa sociedade. Então, primeiro eu queria dividir com você qual é o conceito de essencialismo. Essencialismo é uma filosofia que foca em fazer menos para fazer melhor. Ou seja, mais do que estarmos aqui fazendo um plano de ação com inúmeras atividades daquilo que podemos fazer, é a gente pensar o que a gente não vai fazer. Então, é um espírito de atenção e vigilância para eliminarmos da nossa vida, das nossas rotinas, o que não é essencial. Ou seja, os excessos, eles desfiguram, tão quanto a escassez. Muitas vezes a gente acredita só que o que é escasso, o que falta, é o que nos prejudica. Mas aquilo que sobra demais, aquilo que está em excesso, também nos prejudica. E muitas vezes aumenta a nossa ansiedade. Olha, nesse tempo de parada, no primeiro dia, logo, eu não sei vocês, mas eu recebi uma enxurrada de propostas, de filmes, de leituras, de links abertos, de cursos online que foram abertos, plataformas, dicas do que fazer com as crianças, atividades disso, atividades daquilo. Então, mesmo, entre aspas, parados, nós somos convidados a toda hora a inúmeras possibilidades e alternativas de ações. Então, isso muitas vezes nos gera confusão, ou nos gera inquietação. Então, a cultura do essencialismo é a gente ficar atento para a gente não ir junto com a multidão, para a gente não ir no fluxo e fazendo o que todo mundo faz, ou achando que todas as dicas é para a gente fazer, nos sentindo culpados porque nós não estamos fazendo muito. Então, é uma cultura de fazer menos, não no sentido de número de coisas a serem feitas, mas na qualidade, ou seja, fazer menos coisas no número, mas fazer com mais qualidade. Então, fazer com mais entrega, com mais presença naquilo que nós elegemos fazer. Então, dentro desse conceito, eu queria compartilhar com vocês uma frase que muito reflete essa cultura e essa filosofia, que é essa aqui. É de Lin Yutang, que é um escritor chinês, e compartilha conosco esse seu pensamento. A sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial.
Então, eis aí o nosso desafio, uma vida constante de questionamentos diários, se isso que eu estou fazendo, se isso que eu estou priorizando, se isso que eu estou adquirindo, se isso pelo que eu estou lutando é essencial. Então, esse questionamento não deve ser um questionamento só hoje e depois daqui a um mês, ou de vez em quando, ou só no final do ano. É uma constante, é um estilo de vida. Por isso que o subtítulo do livro é A Disciplinada Busca por Menos. Então, é aquela busca contínua para estar sempre perguntando, será que eu preciso disso? Será que já não é hora de descartar isso? Será que isso já não é mais eu que devo fazer, outra pessoa que deve fazer? Será que esse tanto de livros que estão sendo sugeridos é para todos eles são para eu ler? Então, é sempre com essa filosofia de perguntar o que de fato é o essencial. Então, em vez de uma lista de 30 livros, se propõe a ler um durante esse período. Né? Então, muitas pessoas eu vejo assim, nessa ânsia de vangloriar-se de tudo que fez, de tudo que leu, de tudo que alcançou. Então, isso é interessante porque geração gera movimento, mas ao mesmo tempo também gera ansiedade. E às vezes a boa intenção da gente querer ajudar as pessoas dando dicas, às vezes a gente aumenta a ansiedade dos outros quando a gente está assim, soltando muita coisa. Mas quem tem que ser trabalhado é quem está recebendo, que somos nós. O que a gente faz com tanta informação, com tantas possibilidades? Então, um dos primeiros princípios do essencialismo é esse: fazer menos e melhor. Então, para esse tempo, elege aquelas coisas essenciais que você quer realizar durante esse tempo. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu ajudo, que eu contribuo no trabalho, que eu utilizo uma técnica que é da contação de história no planejamento. Então, eu sempre me pergunto assim, qual é a história que eu quero contar ao final desse tempo? Então, eu tinha escrito uma história para o mês de março, mas eu vou ter que adaptar essa história do mês de março porque teve uma intercorrência, uma interferência que não estava nos meus planos. Por isso que eu defendo tanto a lei do não controle, que nós não temos controle das coisas, nós temos o comando. Então, isso que aconteceu foi totalmente fora do nosso controle. Mas a gente deve assumir as rédeas e assumir o comando para a gente tomar uma nova decisão diante desse fato que aconteceu. Então, eu tive que readaptar minha história. Eu fui ler a minha história, vi que tinha uma série de coisas que não iam ser possível contar do que eu escrevi, e agora eu vou reescrever essa história. E essa mesma pergunta eu lanço para você. Ao final desse tempo, quando nós saímos desse isolamento social, o que é que você quer contar deste tempo? E quando você idealiza essa história, você deve depois eleger o essencial dessa história. Então, de repente, compartilhando aqui com vocês de algumas coisas da minha história, eu quero contar que vivi um tempo significativo com minha família, eu quero contar que a gente teve momentos de sorriso, de alegria, eu quero contar que nos momentos que a gente teve de tensão, a gente conseguiu dialogar, a gente conseguiu se entender, a gente conseguiu se realinhar. Eu quero dizer que fui uma mãe presente com os meus filhos nesse momento difícil para eles também de confinamento, três filhos dentro de casa, que eu pude ser uma parceira para o meu marido, que eu pude ajudar as pessoas também externamente, que eu fiz exercício, que eu rezei, que eu pude ler, mas sem cobrança de quantos livros eu vou ler, que eu fiz uma série de coisas sem me cobrar. Então, assim, e você, quais são as coisas essenciais que você quer para este tempo? E não se preocupe em eleger uma lista grande em termos de número, mas se preocupe em eleger a qualidade daquilo que você vai fazer nesse tempo. Então, aqui nesse momento, eu digo, foque em projetos prioritários. Foque naquilo que você essencialmente quer realizar para esse tempo. Algumas coisas seriam interessantes, mas de repente não são essenciais. Então, você considera como bônus. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, tranquilo. Vamos ficar só com o que é prioritário para esse tempo? E aqui tem esse gráfico que eu gosto muito, que reflete muito a ideia desse primeiro princípio. Nessa primeira imagem da energia, a energia está dissipada. A energia ela está em várias direções. E no segundo gráfico, a energia está canalizada por uma única direção. Então, o essencialismo defende que, em vez da gente ganhar espaço, 1 milímetro de espaço em 1000 direções, é melhor ganharmos 1000 quilômetros em uma direção só. Então, esse é o princípio número 1. E para isso é preciso muita coragem para a gente eliminar
o que não é essencial. Isso é uma frase do autor do livro, né? Então, assim, na filosofia do essencialismo, o ato de eliminar requer coragem. Então, coragem, não se fala de coragem só para agir, para as pessoas que estão em extrema ação, mas é preciso também muita coragem para a decisão de eliminação, para aquilo que eu não vou fazer, para aquilo que eu vou retirar. Então, eu acho que nesse tempo é um momento muito oportuno para a gente pensar nisso. O que eu não vou fazer, o que eu não vou me preocupar, o que eu não vou me tensionar. Então, que preocupações você pode deixar de lado nesse momento? Cabe a você deixar de lado? Que ações podem ficar em stand-by? Que coisas, hábitos que você faz que de repente você está deixando e está decidindo deliberadamente de deixar de lado por esse tempo, sem se cobrar, sem se culpar? O que você pode flexibilizar nesse tempo? Então, são perguntas assim que vão nos dando mais conforto e acomodação para esse tempo. Não acomodação no sentido de ficarmos acomodados, mas no sentido de ficarmos ajustados, adaptados a esse novo tempo que está nos convidando a pensar tanto sobre a nossa forma de viver, a nossa forma de agir. E eu queria compartilhar com vocês essa pergunta de reflexão ainda do primeiro princípio. A pergunta que eu gostaria de lançar: estou investindo meu tempo nas atividades certas para o momento? Então, é um momento muito de pensarmos sobre o tempo oportuno. Queria falar com vocês um pouco mais sobre isso. Existem duas palavras que podem falar do tempo. O cronos, que é o tempo cronológico, a nossa agenda, o nosso calendário. E tem o kairos, que é o tempo oportuno. Muitas pessoas brincam comigo dizendo que tudo eu faço planejado, que tudo eu quero botar uma data na agenda. E, na verdade, eu queria compartilhar com vocês que eu adoro realmente calendário, adoro olhar para uma planilha com datas, mas mais do que isso, eu me preocupo em pensar neste kairos, que é sempre me perguntando para que é tempo oportuno, para o quê? O que é que agora esse tempo me chama? Para o que esse tempo me requisita? Qual é a demanda essencial para este tempo do agora? Isso é um planejamento baseado no kairos, ou seja, esse tempo oportuno. Então, agora, onde tudo mudou, que você está tendo que se adaptar a uma nova rotina, qual é a atividade prioritária a ser feita? Será que você está investindo realmente naquilo que é essencial para este tempo? É uma pergunta de reflexão. Não existe uma resposta certa ou uma resposta errada. O importante é a gente abrir esse espaço de reflexão para que as respostas venham. Porque quando a gente está disposto a descobrir o essencial, ele se revela. Naturalmente, a gente vai conseguindo enxergar. E ao abrir esse espaço, a gente consegue também acessar uma liberdade criativa. Então, quando a nossa cabeça está muito cheia de entulho, quando a nossa cabeça está cheia de muitos afazeres, de muitas preocupações, a gente não acessa essa nossa liberdade criativa. Então, é preciso a gente criar esse espaço, fazer essa faxina para que o essencial vá pouco a pouco se revelando para nós. Não significa que na primeira parada você já vai saber tudo o que é de essencial na sua vida. Mas as paradas constantes, o respeito a esses intervalos, faz com que a gente vá tendo clareza do que de fato devemos focar nossa energia e aquilo que já não cabe mais a nossa atenção, a nossa energia e, sobretudo, o nosso tempo. Gente, uma coisa que é muito importante: as oportunidades na vida sempre serão maiores do que o tempo que nós temos. Isso é fato. Sempre serão inúmeras as alternativas e as possibilidades. Então, se nós não tivermos esse estado vigilante de nos perguntar o que vamos priorizar neste tempo, a gente vai ficar muito ansioso. Então, é sempre importante tomarmos essa consciência. O que podemos fazer será sempre um número menor daquilo que poderíamos fazer. Então, por isso que é preciso uma filosofia de acolher o menos, para que a gente possa fazer mais nesse menos que a gente escolheu. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. E eu queria compartilhar com vocês agora um segundo princípio do essencialismo. O segundo princípio é fazer o que importa. Gente, nem tudo é importante. E eu digo que essa crença de que tudo é importante, ela é uma crença paralisante. Muitas vezes a gente vai nesse fluxo do que todo mundo pensa e a gente toma como importante aquilo que é importante para o outro, mas não é para nós. Então é muito, muito, muito importante a gente ter essa vigilância
de que a vida do outro é a vida do outro e que a lista dele de coisas relevantes e essenciais e importantes não necessariamente é a sua, é a minha. Então, que a gente fique atento para a gente estar sempre se perguntando no que de fato importa. Foque nas razões das suas ações. Então, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, se nesse momento é importante nós todos lavarmos pratos, fazermos atividades domésticas, fazermos limpeza, criarmos uma nova rotina dentro de casa, se isso é importante, se isso tem um sentido, essas atividades, elas não serão só atividades domésticas, elas serão atividades cheias de sentido. Elas serão atividades cheias de riqueza, de aprendizado. Tanta coisa que a gente precisa aprender nesse tempo. Então, essas atividades, elas têm conexão com o sentido maior. Então, quando há uma razão, cansa menos, a gente murmura menos, a gente reclama menos, porque tem uma razão de existir. Então, esse tempo nos convida a abrirmos o nosso espírito para as novas experiências, as novas atividades, os novos aprendizados que estão se apresentando para nós. Para nós que estamos tendo esse privilégio de estarmos em casa. Porque muitos não estão tendo. E estão tendo outros aprendizados, que é num trabalho árduo, dentro dos hospitais, em outros lugares de frente, que continuam trabalhando. Então, por isso eu deixo aí a frase. Tudo é importante. Dizer que tudo é importante é uma crença paralisante. Né? Foi o que eu falei agora há pouco. E aí eu queria colocar uma frase de reflexão para vocês. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Mário Sérgio Cortella, inclusive, tem um livro, né, que fala essa pergunta. Por que eu faço o que faço? Então, é uma pergunta para nos conectar com a razão. E aqui eu quero chamar a atenção para a importância de falarmos o não. O não é preciso ser dito em muitos momentos para que a gente viva o essencialismo. Eu considero, inclusive, impossível podermos viver o essencialismo sem a prática do não. O não é uma questão de decisão. E toda decisão é uma separação do trivial e do vital. Toda decisão é algo que eu usufruo, mas também é algo que eu elimino. Então, nesse momento de decisão, nesse momento de essencialismo, de pensarmos no que é o essencial, faz uma reflexão sobre quais nãos você precisa dar. Para quais pessoas, para quais propósitos, para quais atividades, para quais objetivos você precisa apresentar o não. E que esse não seja dado com firmeza e esse não seja dado também com delicadeza. Eu costumo dizer que estar sempre disponível não é uma característica que, ao meu ver, é um bom sinal. Por quê? Para as pessoas que vivem no essencialismo, o não é muito presente. E estar indisponível em muitos momentos e muitas circunstâncias também é comum, porque essa pessoa vai estar focada naquilo que ela elegeu como essencial. Então, vai ser comum a apresentação de muitos nãos para muitas propostas. Nem tudo que lhe chega é para você. É preciso essa dura decisão, porque muitas vezes a gente é de cortar o coração até quando a gente apresenta o não, mas que ele é extremamente necessário para você viver a sua missão essencial. E a gente vai avançando agora para o próximo princípio. E o terceiro princípio que eu apresento para vocês: fazer o que você mais pode contribuir. Então, muitas vezes a gente cai na ilusão de que podemos resolver todos os problemas. E essa é outra crença que a gente precisa combater. Eu posso fazer tudo, eu resolvo tudo. Muitas pessoas são dotadas de muitos talentos e têm consciência disso, mas essa pluralidade, essa diversidade de frentes que muitas vezes a gente abre na nossa vida faz com que a gente diminua a qualidade daquilo que a gente pode fazer de melhor. Então, nesse momento atual que estamos vivendo, muitos problemas nós não seremos capazes de resolver. Muitas coisas não estão no nosso controle. De repente, as decisões do futuro da economia do país, do mundo, as decisões médicas não estão nos nossos controles. Mas dentro das possibilidades que nós temos, é importante a gente se perguntar onde eu posso mais contribuir. E mesmo que você possa contribuir em muitas coisas, é importante você eleger algumas poucas que você possa se doar por inteiro. Porque quando a gente foca nossa luz em menos pontos, a gente consegue iluminar mais caminhos. Eu penso dessa forma. Não são todas as pessoas que pensam, mas eu penso assim. Então, a orientação é: foque no problema que você pode resolver hoje. Hoje, quando eu digo, não é hoje, exatamente o dia de hoje. Hoje, 25 de março, mas desculpa, 24.
mas hoje, o tempo que estamos vivendo, né? Então, nesse momento agora, que problema você pode ajudar a resolver que as pessoas estão passando? Que desafios que as pessoas estão passando que você acredita que tem algo para dar? Foca nisso, mas não investe em muitas frentes, porque isso pode fazer você ficar fora do foco da sua trilha e pode, às vezes, até também aumentar a ansiedade das outras pessoas por tanta informação, por tanta iniciativa que você está tendo. Então, a pergunta que eu deixo é: qual problema mais posso ajudar a resolver nesse momento? Então, tem muitas coisas que você pode fazer, mas serão colocadas dentro do grupo do trivial. E tem algumas coisas que você pode ajudar e contribuir que nós colocaremos no grupo do vital. Então, trivial não no sentido de não ter importância, mas no sentido de que não é importante para o momento. Então, o exercício agora é focar no que é vital para o momento. Então, eu, Marília, posso ajudar através da escrita de livro, eu posso ajudar através de treinamentos, de palestras, das lives, dos atendimentos individuais, posso também ajudar na Noite da Misericórdia com o Padre Eugênio, em muitos lugares. Mas neste momento agora, qual é o problema que mais eu posso ajudar a resolver? Então eu foco nisso, canalizo minha energia, me entrego meu amor através daquilo que eu elejo como algo mais relevante, que mais eu posso contribuir. Então, esse é outro princípio do essencialismo. Então aqui é o resumo, né? Então, fazer menos e melhor é o primeiro. Então, quanto mais melhor, não. Essa crença é o que a gente não quer. Quanto mais melhor, não. Então, a orientação é foco em projetos prioritários. O segundo princípio, fazer o que importa. Então, qual é a crença que a gente quer combater? Tudo é importante. Cuidado com essa crença. E a orientação, foco nas razões das suas ações. E, por fim, 3, fazer o que você pode contribuir. Então, tudo posso resolver é uma crença que a gente também não quer focar nesse momento. Então, foque no problema que você pode resolver neste momento. Isso vai te ajudar a ter mais paz, isso vai te ajudar a manter a cabeça no equilíbrio, a voltar para o teu centro. Então, assim, é um momento que nós estamos descarrilhados, vamos dizer assim, mas que com a ajuda mútua e com essa cooperação, a gente pode sim voltar para a nossa trilha e continuar vivendo e acessar nossa criatividade para vivermos nesse tempo da melhor forma possível. E eu queria terminar falando um pouco sobre essa frase, que é a frase que eu deixo. É o tempo oportuno para deixarmos de exaltar o valor de fazer sempre mais. É o tempo oportuno para deixarmos de exaltar o valor de fazer sempre mais. Então, eu queria terminar conversando com você e deixando essa minha mensagem. Essa cultura do fazer mais, do fazer de forma mais veloz, é uma cultura que a gente vinha até esse presente momento, muitos de nós, nesse ritmo que tantas vezes nos cega, que tantas vezes nos engana, que a gente pensa que está agindo, mas nós estamos correndo em cima de uma esteira. De tão velozes, de tão insensíveis que estamos a tantas coisas importantes e essenciais que estão acontecendo ao nosso redor. Às vezes a gente apresenta tantos sims só para sermos agradáveis, ou só para termos uma inserção social, ou só por conta de uma pressão, ou só por conta de uma aceitação. E por conta desse sim, que a gente abre para tantas frentes e tantas propostas, a gente diz não para muitas coisas que são essenciais. E a gente tende a valorizar as pessoas que fazem muito, que correm muito, como se isso fosse um grande mérito de sucesso, né? Então, eu acho que esse momento é um tempo muito oportuno para a gente parar de exaltar isso, de estar sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É um tempo oportuno para a gente valorizar o fazer menos para fazer melhor. É assim que eu estou enxergando. Esse é o exercício que eu estou fazendo para mim. Não sei se vai fazer sentido para você, mas esse é o problema que eu elegi, que posso contribuir para resolver. Esse aceleramento, essa confusão mental, essa ansiedade que muitas vezes nos gera diante de tantas possibilidades do que fazer. Então, a minha contribuição é para te acalmar. A minha contribuição é para te convidar a fazer menos. Cuidado com tantas possibilidades, com tantos links, com tantos cursos, com tantos livros. Escreve uma listinha daquilo que é mais essencial. E ao final desse tempo, que você olhe para trás e diga, se eu fizer isso aqui, se eu tiver feito isso aqui que eu escrevi, eu já vou me sentir extremamente feliz, porque eu vou estar conectado com a vida cheia de sentido, cheia de significado. Não entra nesse fluxo da multidão,
de ficar agoniado, preocupado e fazer muitas coisas durante esse tempo da quarentena. Se preocupe em estar por inteiro, se preocupe em sair melhor dessa como ser humano, se preocupe em elevar a qualidade dos teus pensamentos e, na verdade, não se preocupa. Na verdade, essa é a maior orientação. Não se preocupa, não preocupa a tua cabeça. Estamos vivendo um tempo de muitas coisas que estão fora do nosso controle. Elege o essencial que está nas tuas mãos e se dá por inteiro a isso. Chega de ansiedade. Vamos aproveitar esse tempo para viver essa calmaria, viver esse momento de fé, viver esse momento de oração e viver esse momento também de ação na medida certa. Eu espero ter contribuído com você. Eu estarei com você aqui nas terças-feiras, continuando os nossos encontros, continuando Vida na Trilha. E também estarei com você no Instagram, estarei com você em outros canais, em outras redes sociais, de forma que eu possa estar mais perto de você neste tempo tão desafiante, mas também nesse tempo de muitas oportunidades. Muito obrigada, até terça-feira, uma ótima noite e amanhã uma ótima quarta-feira. Fica com Deus.